Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre robôs substituindo o ser humano. O que nós podemos pensar sobre isso? O robô do Elon Musk para substituir humanos será lançado em 30 de setembro. Então, o Elon Musk está querendo lançar um robô para substituir humanos. É claro que robôs já substituem humanos, certo? Talvez eles estejam falando aqui de androides, de uma réplica que tenta parecer um ser humano, como o replicante do Blade Runner, né? Mas robôs já substituem o ser humano em muitas tarefas, né? Como, por exemplo, em fábricas, em trabalhos, e cada vez mais, hoje em dia, robôs digitais substituem o ser humano. Então existem robôs tradutores, existem robôs que fazem transcrição, às vezes eu uso isso para traduzir uma notícia, para traduzir um texto, ou para transcrever uma fala, enfim. A gente está usando robôs o tempo todo. Se você for pensar até essas máquinas aqui que estão gravando vídeo, é, pegando a minha voz e transmitindo para muita gente, são robôs ou são extensões do corpo humano, né? Extensões cibernéticas do corpo humano. Então não tem nada de novo aqui, né? Então até a data o protótipo do robô humanoide então essa que é a questão. A diferença aqui não é um robô substituindo o ser humano, porque isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Não adianta se iludir, a tecnologia só tem uma direção, que é a direção de mais transmissão de informação, mais robótica, mais automação, máquinas sendo capazes de fazer mais coisas e não menos, né? Então, a tecnologia não vai andar para trás, ela só vai avançar cada vez mais e fazer máquinas que vão cada vez mais substituir os trabalhos humanos, e isso é bom. Não tem nada ruim nisso. Quanto mais as máquinas fazem os trabalhos humanos, mais valor o ser humano consegue produzir trabalhando menos, né? Porque você vai ter um pouco de trabalho, mais tudo que as máquinas fazem também. Então você vai conseguir produzir mais valor trabalhando menos, e isso é bom, até o ponto que o ser humano pode trabalhar até zero, porque as máquinas vão fazer todo o trabalho dele. E o que você vai fazer então quando você trabalha zero? Bom, você vai ser talvez um investidor, talvez um dono das máquinas, talvez um dono de capital, que é o que a esquerda chama de burguesia. Na verdade, a gente está caminhando para um processo onde todos poderão ser burgueses, onde todos poderão ser donos de ações ou de fatias de empresa, de pedaços de empresa ou de criptomoedas ou de sistemas descentralizados, e dentro desses sistemas descentralizados você vai ter máquinas que vão trabalhar para gerar o valor para esses donos, e esses donos vai ser todo mundo. Não vai ser os burgueses oprimindo os trabalhadores. Não, qualquer pessoa vai gerar cada vez mais valor trabalhando menos. Isso já acontece em alguns países, em países com mais liberdade econômica, né? Você consegue, até com profissões consideradas profissões simples, que não exigem muito estudo, você consegue acumular dinheiro e investir esse dinheiro. No Bostil que a gente vive, no Brasil, que não é um país com alto índice de liberdade econômica, é um país com baixíssimo nível de liberdade econômica, é muito mais difícil fazer isso, né? Mas em outros países é mais fácil. Então até a data, vamos ver o quanto o Estado consegue destruir a evolução da economia, né? Se ele destruir a tal ponto que a gente nunca fica livre, né? Acho que não, a gente vai ficar livre um dia. Até a data, o protótipo do robô humanoide de Musk estará em funcionamento. O anúncio feito por Musk através do Twitter, inicialmente o robô está voltado para a execução de tarefas que sejam repetitivas ou perigosas. Vai ser o Detroit Become Human, né? Existe um jogo chamado Detroit Become Human, onde uma empresa vende androides, e esses androides fazem suas tarefas domésticas, então eles podem ser empregada doméstica, eles podem ser modelos, eles podem ser, sei lá, modelos sexuais, como tem no Blade Runner, ou eles podem fazer qualquer tipo de tarefa, né? Só que no Detroit Become Human, esses androides têm consciência, quer dizer, não vou dar spoiler, né? Vou falar só assim o início, né? Os androides têm consciência, e essa consciência acaba entrando no caminho desse plano, e acaba entrando a questão se aquilo é escravidão, né? Será que isso está sendo escravidão? Só que o ser humano também ele se apega muito à figura humana. Quando você vê uma coisa com cabeça, dois olhos e dois braços, você acha que é um ser humano. Quando você vê uma coisa que não tem essas características, você não acha. Mas, na verdade, não é isso que define a consciência, né? Não é o formato do corpo.
Só porque um robô tem o corpo humano não significa que ele seja consciente e que ele deva ter direitos e que você esteja escravizando. Na publicação, Musk informa que o dia de inteligência artificial da Tesla foi adiado para dia 30 de setembro, justamente para ter tempo hábil de apresentar o protótipo na data. Então o robô será da Tesla, né? Inicialmente o evento estava marcado para o dia 19 de agosto. Dia da inteligência artificial, adiado para 30 de setembro. Enfim. Basicamente é isso, né? Só que entenda o funcionamento do robô. Após anunciar o Tesla Bot, o nome desse robô será Tesla Bot. Mais detalhes foram dados por Musk a respeito do seu projeto de robô humanoide. Segundo o bilionário, a máquina será capaz... Tesla Bot, eu não gostei desse nome, né? Tipo, replicante seria um nome melhor. Se eu fosse ele, eu chamaria de replicante. Ele já fez um carro inspirado no Blade Runner, que foi aquele carro... aquele Tesla Truck, né? Eu chamaria de replicante. Tesla Bot ficou um negócio meio... do Paraguai, sei lá, do Mercadão da Uruguaiana, enfim. Segundo o bilionário, a máquina será capaz de fazer download de memórias e personalidades. Legal. Memórias e personalidades. Eu tive essa ideia já há um tempo atrás. Eu tinha o sonho de fazer alguma coisa desse tipo, né? Você conseguir criar personalidades artificiais que você coloca num robô. Claro que ele vai provavelmente fazer isso com linguagem, né? Então vai existir uma sequência ali de, sei lá, frases, parágrafos e tal que definem a personalidade do robô, né? No caso, eu já fiz isso usando o GPT-3 da OpenAI. Eu fiz isso, que é uma inteligência artificial só de texto. Essa vai ter um corpo, então ela vai se expressar também com a expressão corporal. Deve ser muito difícil fazer isso. Não sei se... Sinceramente, eu não sei se vai ficar bom na primeira tentativa. Mas se não ficar bom agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você pode ter certeza que a gente vai ter robôs com a mesma inteligência de um ser humano e, se você quiser, humanoides, né? Só que não vai parar no humanoide, vai além também, né? Vai ter robôs aí mais inteligentes que o ser humano, que vão ser até incompreensíveis para o ser humano. E a gente vai caminhar para a singularidade tecnológica, né? Então hoje a gente vai ter o despertar de deuses Lovecraftianos no mundo digital, basicamente. O protótipo foi batizado de Optimus e deve chegar ao mercado em 2023. A finalidade inicial do equipamento está voltada para a execução de tarefas repetitivas, entediantes, enfim. Ótimo, né? Então, tarefas repetitivas, entediantes. Quem quer fazer tarefas repetitivas, entediantes? A gente tem muita inteligência. O ser humano tem muito potencial criativo. Ele quer criar, muitas vezes. Quer fazer alguma coisa nova, inovadora. E não uma tarefa repetitiva que você fica ali repetindo. É isso que diferencia trabalho de criação. Né? Trabalho é aquilo que você faz repetitivamente, que vai se tornar automação, vai se tornar automático. Exatamente com robôs fazendo o seu trabalho, enquanto que a criação é o que você cria com a sua inteligência. Por exemplo, quando eu escrevo um roteiro de um vídeo para falar alguma coisa nova que eu não fiz antes, ou eu escrevo um texto que pode no futuro se tornar um livro, são trabalhos criativos. É claro que a maioria das pessoas, eu imagino que prefira fazer trabalhos criativos do que repetitivos e prefira deixar para os robôs os trabalhos repetitivos. Então é isso, deixe seu like, inscrição e comentário para engajar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.